Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 12, Jesus fala o seguinte: Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Emmanuel vem comentar na lição 144 do livro Pão Nosso, fazei preparativos. Aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é um perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda a cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes, os móveis quase sempre os mesmos passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações da experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Se isso ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional e movimento quase mecânico. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada dia. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Emmanuel aproveita o versículo do Evangelho de Lucas, que está falando de um cenáculo mobiliado que está sendo oferecido, e falando, aí fazei preparativos. Que preparativos devem ser esses? Ele vem estabelecer diferença entre o homem simplesmente terrestre e o homem espiritual. E vem dizer que o homem espiritual é aquele que está fazendo preparativos. Preparativos para quê? Preparativos para o que vai vir depois que essa experiência aqui na carne terminar. Então, o que acontece? Ele vem dizer para a gente que criaturas numerosas, né, quando ele fala aqui num parágrafo, atravessarão o dia, é a maneira do irracional. A grande maioria das pessoas, aliás, recentemente, né, já falei isso algumas vezes aqui, o Divaldo ele trouxe essa informação para a gente. Um russo fez um estudo de antropologia, estudo também me fugiu agora, de teologia mesmo. Ele falando o seguinte, que quase 20% da população da Terra despertou para o lado espiritual. Aí você fica, só isso? É só isso. Quase um quinto, pouco menos do que um quinto. Se você para analisar que hoje a nossa população está estimada em 7,8 bilhões, a gente fosse arredondar para 8 bilhões, por exemplo. É como se 20% apenas disso, pega 8 bilhões, 800 milhões, 1 bilhão e 600 pessoas estão despertas para o mundo espiritual, a vida espiritual, enquanto a grande maioria, o restante, está só vivendo essa vida do irracional. Tá acordando, alimenta o corpo, né? Nasce, cresce, se reproduz, vai arrumar dinheiro através do trabalho para poder ter o dinheiro, e daqui a pouco envelhece e morre. As pessoas não estão preocupadas com o que virá daqui para frente. É um número alarmante? Mas também é um número que já consola a gente de saber que 1 bilhão e 600 mil pessoas é bastante gente espalhada pelo nosso planeta. Mas ele vem falar para a gente que a partir do momento que a gente tem esse despertar da certeza da imortalidade da alma, da certeza que nós somos espíritos imortais. E essa certeza é a conquista de cada um, é o resultado da busca de cada um. Cada um vai ter a sua prova de alguma maneira. Mas quando a gente tem essa prova, é nada mais natural do que a gente saber o que a gente vai encontrar daqui para frente. A gente vai fazer uma viagem, principalmente internacional, então, como o Brasil é um país muito grande, um país continental, não precisa nem ser internacional, pode ser para um estado qualquer lá do norte, ou então do centro-oeste. E a gente está indo para lá agora, a gente está querendo entender um pouquinho a cultura, qual o lugar que a gente vai, quais os melhores lugares, aonde a gente não deve ir, o que se deve comer, o que não se deve.
É a mesma coisa, a gente começa a fazer preparativos também para o que a gente vai receber. Mas o que eu vou receber do outro lado? Aí eles falam para a gente, vocês vão receber da medida do que vocês plantarem por aqui. Então a coisa começa a ficar mais interessante, né? Então, quer dizer, a partir do momento que eu começo a respeitar o ser humano que está convivendo comigo, que eu começo a ter a ideia do perdão e da indulgência comigo, benevolência para com todas as pessoas, e começo a traçar a minha vida dessa maneira, eu estou preparando o meu caminho para daqui a pouco, né, chegar do outro lado da vida e ter essa recepção também daquilo que eu preparei para mim. Ele vem falar aqui para a gente, a natureza oferece lições valiosas o tempo todo. A gente não fica arrumando nossa casa, já viu quanto tempo a gente perde por dia nos serviços de limpeza, de higiene? O tempo, se for somar o tempo que a gente leva tomando banho, se arrumando, se perfumando, depois arrumando o nosso quarto, passando vassoura, tirando pó, né, preparando, arrumando as nossas coisas, o tempo que a gente leva, esses são preparativos para quê? Para que a gente possa ter uma tranquilidade daqui a pouco, possa ter uma vida com um mínimo de disciplina, um mínimo de organização. E agora, quais são os preparativos para a gente? Ele vem falar aqui para a gente, o homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações aqui, nossa, na vida física, é uma preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Então a gente vai começar a pensar assim, tudo que eu estou vivendo aqui agora, nada se joga fora, tudo é aproveitado. Mas tudo que eu estou vivendo aqui agora está me preparando para o que virá daqui a pouco. Então, e outra coisa, né? Chegar no mundo espiritual, eles falam pra gente, nós vamos ser atraídos e atrair por aqueles que vibram na mesma sintonia que a gente. Então, se eu sou uma pessoa ainda, vamos botar assim, colérica, agressiva, eu vou atrair aqueles que são agressivos igual a mim. Aliás, isso já acontece aqui na Terra com bastante frequência, só que lá no mundo espiritual é mais flagrante, você atrai pro seu lado mesmo. Mas isso já é natural, você vê até que desde a minha época de criança aqui, né, na minha escola, por exemplo, aqueles que eram mais brigões atraíam os mais brigões, os que eram mais pacíficos, mais pacatos, atraíam os outros também. E viviam em ciclos diferentes, assim, mas no mundo espiritual é mais destacado, é mais flagrante essa diferença. Então ele bota aqui pra gente, o aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora ele não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece com os móveis da residência, ele pelo menos a cada dia eu vou sublimando meus impulsos, vou renovando concepções, vou procurando leituras, vou procurando arte, filmes, músicas que possam estar trazendo mais sentimento para dentro de mim, melhorando sempre as qualidades estimáveis que a gente já possui. Então ele fala para a gente, não abandoneis, portanto, esse cenáculo da fé que foi preparado para a gente, fazer preparativos em constante ascensão. Para mim, muito bonita a lição do Emmanuel para a gente hoje. Porque o homem que vive realmente a vida puramente material, se a gente parar para analisar, como eu conheço alguns, é uma vida triste demais. Porque a pessoa está vivendo ali a plenitude da sua energia enquanto está no corpo físico, mas como ela não tem aspirações nenhuma, se vier uma doença qualquer, ela entra em desespero e é capaz dela abreviar a sua vida logo entrando nos tormentos aí que os suicidas dizem que passam, que são sofrimentos atrozes que eles passam do outro lado da vida. Mas a pessoa não está sabendo e mergulha nele assim mesmo, até porque a gente aqui na Terra, alguém fala pra gente, você ir para a água do mar, você pode morrer afogado. A pessoa vai e corre o risco, se ela morrer afogada vai ser sofrimento. Ela foi avisada, mas ela vai a si mesma. Ela vai aprender com o suor e até com o sacrifício da sua própria vida, o que não deveria fazer isso. E é assim também, mas o homem que vive a vida puramente material, puramente física, ele tem uma vida muito triste. Quando a gente começa a ter essa vida voltada como preparação para o mundo espiritual, a vida começa a ter um contorno diferente, porque eu quero naturalmente, eu quero ser uma pessoa que não quero julgar, mas condenar ninguém, eu quero procurar corrigir os erros que eu cometi, eu quero procurar fazer a diferença na vida das pessoas que estão convivendo comigo, e embora a gente tenha sempre um lastro de passado de algumas atividades, algumas atitudes que não tenham sido tão boas assim, a gente começa a sentir uma renovação e
uma alegria, uma força, uma esperança a cada dia. Por isso que ele fala, não abandone o cenáculo da fé. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.